Nós vamos olhar o que é que Deus tem para nós. Como eu mencionei anteriormente, existem algumas pessoas, Marina, tem demais para a gente. A Bíblia nos ensina que o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. E quanto mais nós conhecemos de Deus e da sua palavra, mais nós nos tornamos pessoas felizes e realizadas. Então eu e você precisamos crescer em conhecimento das Escrituras. Beleza, irmãos? Então nós vamos olhar agora o capítulo 5, nós estamos desde fevereiro procurando extrair as riquezas do livro de Romanos e já chegamos no capítulo 5 de Romanos. Não vai dar tempo de eu explorar hoje todo o capítulo 5, eu vou ver se eu consigo chegar pelo menos até a metade e o restante estará no boletim. Quero chamar a sua atenção, na sua casa, procure ler o boletim completo, viu, irmãos? Eu sei que na hora que você vai se assustar, na hora que você mandar imprimir lá o boletim, vum, 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 vum. Nossa, pastor, tanta folha assim, só a respeito do capítulo 5, irmãos, tem muita riqueza no livro de Romanos. Muita riqueza no livro de Romanos. E não há condições, porque se eu fosse... Damon Lloyd Jones, ele foi pregar a respeito do livro de Romanos e ele não teve preocupação nenhuma, ele quis extrair todas as riquezas que ele encontrou no livro de Romanos. Ele demorou 25 anos pregando em cima do livro de Romanos, para você ver quanta riqueza existe. Mas nós não vamos fazer isso. Então nós estamos aí, eu estou tentando fazer um esforço gigante de um capítulo por domingo. Beleza? Abriu a sua Bíblia, capítulo 1 de Romanos. O tema da mensagem de hoje é benefícios da justificação. Benefícios da justificação. Só relembrando, acho que eu coloquei aí uma definição, pena que não colocaram ainda o negocinho lá em cima. Mas vamos lá. Benefício, nós vamos nos lembrar primeiro lá da definição, lembrando um pouquinho do que significa justificação. Achou aí? Maravilha. Justificar, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Justificar quer dizer considerar ou declarar justo. Por exemplo, Deus declara que um pecador é justo quando este crê no Senhor Jesus. O que é justificar? Quando eu estou justificado, Deus está declarando que eu sou justo. Continuando na definição, próxima. Uma definição comum de justificado é como se nunca houvesse... Irmãos, isso é libertador para mim e para você. Pastor, mas o que eu fiz há 15 anos atrás, o que eu fiz quando eu era garoto, o que eu fiz no mês passado, quando eu creio na justificação, é considerar que aquilo que eu fiz nunca tivesse ocorrido. Repita comigo, eu preciso crer na justificação. E quando eu sou justificado por Cristo, isso significa que todos os meus pecados é como se eu nunca tivesse cometido. Na última vez eu preguei falando a respeito dos 3 níveis de perdão, eu não vou me deter aqui. Beleza? Agora, algo ainda antes de entrar no capítulo 1, eu coloquei aí os tipos de justificativa. Nós somos justificados pela graça. Ih, maravilha. Primeiro, vamos ler juntos? Somos, tá? Por que justificados pela graça? É algo que nós não merecíamos, mas nós recebemos o perdão. Bonzinho, porque você ficou cheirosinho. Não. Você foi justificado.
graça. Isso está descrito lá em Romanos capítulo 5, verso 17. A gente vê isso. Vamos lá. Segundo, nós somos justificados pela fé, que nós vamos ler em Romanos 5:1. Depois nós somos, em Romanos 5:9, justificados pelo sangue. Irmão, se Deus estivesse usando todo o arsenal dele para garantir que eu e você vamos passar a idade com ele, você pode aplaudir ao Senhor por isso, dizendo: obrigado! Obrigado! Diga assim: o meu Deus usou tudo que ele tinha para que eu fosse justificado, indo a minha salvação. Isso é algo maravilhoso. Fomos justificados pela graça, justificados pela fé, justificados pelo sangue e justificado, quarto, pelo poder. Você vai ter lá a íntegra lá. E por último, quinto, fomos justificados por quem mais? Pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pela sua graça, pela fé, pelo sangue, pelo poder. E agora, como se não bastasse nada, além disso, justificados pelo próprio Deus. Amém? Isso que dizia, tem um cantiquinho antigo que dizia assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, por quem nós temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, tudo que eu mencionei aqui, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisto, mas também nas tribulações. Eu acabei de cantar o que nós... E nós vamos aqui, irmãos, não importa até que versículo que eu vou conseguir chegar, com certeza não até o 21, mas aonde a gente chegar, nós vamos, quando der o horário lá eu paro, mas o que eu queria é que a Bíblia, irmãos, diga assim: Deus não quer que eu leia a Bíblia, Deus quer que eu coma a Bíblia. Eu me lembro, já contei isso aqui algumas vezes, eu fui pregar uma igreja Batista Missionária de Ilhéus, e o pastor Azaf Borba, né, conhecido músico do Senhor, ele estava fazendo a parte de louvor, depois eu ia pregar. E aí acabou lá, nós fomos comer juntos. E aí meu filho era ainda pequeno, tinha o quê? Uns 10 anos de idade. E lá sentado no restaurante, o Azaf catou meu filho e falou assim: Davi, você precisa comer a Bíblia. Aí ele olhou para mim, olhou para o Azaf. É isso mesmo, você entendeu? Coma a Bíblia, isso vai garantir. Assim, dá para colocar no chá, para pelo menos eu beber, porque comer acho que eu vou passar mal. Aí ele ri. Eu beber, porque comer, eu vou passar mal comendo a Bíblia. Mas, irmãos, como eu e você, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Quer ser bem sucedido, medita no livro desta lei. Diz lá o livro de Josué: não se desvie nem para a esquerda, para a direita. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente precisa pensar assim, vamos lá, chocólatras como eu, pensa, Jefferson, que é uma barra de Hershey's ovo maltine, ó, os chocólatras sabem o que eu estou falando. Olha lá para uma barra de Hershey's ovo maltine, né? Os descendentes de italiano, pensa que é uma lasanha, e vai assim, ó, bem saborosa, comendo, porque é assim que nós precisamos ler as Escrituras. Senão a gente lê como um livro comum, irmãos. Eu estou usando esses exemplos porque eu estou de dieta, irmãos. Pensa em alguém que está com sonho, desejo de comer, mas não vou comer, irmãos. Vou segurar lá firme no meu propósito. Vamos lá,
Romanos capítulo 5, verso 1, projeta para mim, tem lá, verso 1, tendo sido, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos dar uma paradinha no verso 1. Olha que coisa maravilhosa. Vamos pegar agora aqui o chocolate do versículo. Irmãos, olha o primeiro grande benefício. Quando eu olho para este texto, diga assim, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia foi escrita para mim. É a boca de Deus para a minha vida. Olha o que Deus está dizendo, que eu e você agora, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, porque havíamos sido pecados, havíamos pecado, estávamos pertencentes agora a um outro reino, estávamos distantes de Deus, mas agora que nós encontramos e fomos justificados do nosso pecado, era o pecado que nos separava de Deus, mas agora, dona Regina, eu e você nos tornamos, o texto diz que nós nos tornamos o que, irmãos? Agora nós temos paz com Deus, e tendo paz com Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Irmãos, não é ser, com todo respeito, não é ser amigo do Dimas, não é ser amigo do Denis, não é ser amigo do Bolsonaro, não é ser amigo do Lula, não é ser amigo do príncipe Charles, não, agora é rei, né? Do rei Charles. Não, irmãos, agora eu tenho um amigo. Lembra do cantiquinho? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Irmãos, como eu e você, o nosso coração precisa explodir de alegria, porque agora eu não sou simplesmente, Jesus disse assim, eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Agora eu vos chamo de amigos. Eu e você precisamos andar nesta terra dizendo, eu sou amigo do dono disso aqui. Quem manda nisso daqui é o meu amigo, ele é meu pai e meu amigo. Aplauda o seu amigo, glória! Ouça aqui, irmãos, isto para mim e para você deve ser libertador, que eu ando com o dono de todas as coisas, de todas as coisas. Eu agora tenho paz com Deus. Deus não está distante de mim. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe. Se você crê que você foi justificado pela graça e todos os seus pecados foram deletados, agora perdoa, ainda que você se lembre, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais, porque agora eu e você temos paz com Deus. Amém, irmãos? Isso é algo poderoso que está logo de início no versículo 1. Versículo 1. Obtivemos acesso, guarde essa palavra, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, ouça aqui. Lembram do episódio onde Esther, ela ia entrar que ficar aguardando ele apontar o seu cetro real. Se ele apontasse o seu
pessoa seria morta e executada ali, porque ninguém pode entrar na presença do rei sem autorização, ninguém tem acesso ao rei sem autorização. Olha o que o versículo está dizendo, irmãos, que agora eu e você obtivemos acesso ao rei. Você sabe o que é isso? Eu e você, aquilo que o sumo sacerdote só podia fazer uma vez, eu e você agora temos acesso à presença do rei. Ele autoriza, olha, pode entrar, Wesley, a hora que você quiser ter uma audiência, a hora que você precisar falar comigo, eu já coloquei o meu cetro de rei, de dono de tudo, e dando a você direito a ter acesso pleno à minha presença. Glória! Irmãos, isto é algo maravilhoso, maravilhoso. Eu já tive várias vezes aí a oportunidade, eu até presenciei isso uma vez. Nós estávamos tendo uma reunião com o presidente de uma empresa, e estava lá um corpo gigante de diretores da empresa, e aí o que ocorre? As salas fechadas, e de repente batem na porta, e nem esperaram para alguém lá abrir, a pessoa já entra. E aí, eu estava perto de alguns, falaram assim: quem é o louco que entrou, no meio de uma reunião tão séria, tão importante? São aqui os diretores da empresa falando com o presidente, e o cara entra de uma vez. Aí, quem não conhecia, falou: mas quem é esse cara que entrou? Falou: não, é o filho do presidente. Por isso que ele só deu sinal, mas ele entrou sem pedir autorização. Por quê? Porque ele era o filho do dono da empresa. Irmãos, como eu e você, por ausência disso, sabe o que ocorre? A gente fica gritando socorro. Por que nós fazemos o pacto de silêncio, né, Denis? Por que pacto de silêncio? Porque a gente, infelizmente, a maioria, a gente fala com todo mundo, menos com quem resolve de verdade. A gente fala com a mãe, a gente fala com o pai, a gente grita com os vizinhos, a gente reclama com o pastor, a gente reclama com o líder de célula, a gente fala com o gerente, a gente fala com o diretor, a gente fala com o supervisor, a gente fala com o superintendente, mas nesse afã de falar com todo mundo, Marcelo, a gente esquece só de uma coisa: tudo que pedirdes, com fé, crendo, já recebestes. Eu sugeri a vocês uma vez a leitura do livro Vinho Novo é Melhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Um livro cheio de megas milagres. E eu confesso a você, tem um livro aí chamado Os Heróis da Fé. Recomendo que assistam, que leiam também, porque a fé vem pelo ouvir, viu, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu e você precisamos de algumas injeções de fé no nosso coração. Veio um grupo de pastores, amigos meus, e eles estavam passando em São Paulo, eles não são de São Paulo, vieram para cá, e aí eu trouxe aqui eles para conhecer. E alcançar essa quantidade de pessoas. Eu falei: não, filho, não fale isso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, grande, para fazer infinitamente mais. Eu e você precisamos, irmãos, mirar no sol. Mirar no sol. Se não atingir o sol, vai pegar a lua no meio do caminho. Mas eu e você precisamos sonhar, e sonhar grande. Essa semana eu reouvi novamente, né, o testemunho, porque meus filhos vão para lá agora em agosto. Meus filhos vão conhecer
a faculdade, a Universidade de Oral Roberts. Não sei quantos de vocês conhecem a história, a biografia de Oral Roberts, nos Estados Unidos, em Oklahoma. Irmãos, vale a pena conhecer um cara que Deus usou de forma poderosa nos Estados Unidos. A princípio começou como um seminário teológico. O seminário começou a crescer tanto, que ele se transformou numa universidade, 30 andares, a Universidade Oral Roberts. Meus filhos vão estar lá agora em julho, vão estar lá. E ele, ao invés de ficar feliz, pediu a Deus ainda mais. Começou com um curso de teologia, depois foi para um curso de enfermagem, depois foi para um curso de odontologia, depois foi para um curso de medicina. Mas olha só o que ocorria lá. Porque as pessoas que iam estudar lá sabiam, falou que é uma faculdade cristã. Aqui você vai aprender a curar patologicamente e também pela fé. Primeiro você ora. Se não curou, filho, aí você aplica injeção. Se não curou, aí volta a orar de novo. Se não curou, aí depois vai para a sala de cirurgia. Mas no meio da cirurgia, médico aqui tem que primeiro ser sapatinho de fogo. Olha só o lema dos caras lá na universidade. E aí sabe o que ocorre, irmãos? Cresceram tanto. Ele morreu há não muito tempo, 1958. Tem alguns irmãos aqui que nasceram naquela época. 58, vamos lá. Mas ele cresceu tanto que aí, Denis, não sei se o Denis conhece isso, ele criou um hospital Oral Roberts, que o curso que mais cresceu lá foi o de medicina. Ele criou um hospital de 60 andares. Você tem noção? O hospital, se eu não me engano, passou a se chamar Cidade Celeste. Olha o nome do hospital, Cidade Celeste. Porque, de um jeito ou de outro você vai sair curado lá. Ou vai médico, cirurgia, ou os irmãos impondo as mãos em você e orando. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A gente não morre quando a gente vai para o Parque do Carmo. Não, Parque do Carmo não, irmãos. Quando Vila Formosa, né? Mas tem um cemitério, o Parque do Carmo também, Parque do Carmo 1 e 2, viu? Irmão, no Parque do Carmo, se você for durante a semana, sem um segurança, corre o risco de você morrer. Não vá para lá sem isso. Vai num sábado, num domingo, ou então com uma turma grande junto com você. Mas vamos lá, volta aqui. Eu e você, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus, primeiro no versículo 1, nos tornou amigos, diga assim, Deus não é apenas meu Deus e meu Pai, Deus é meu amigo, amém? E no segundo versículo, nós vemos aqui que Ele nos deu acesso a Ele. Ele não é alguém que está distante. Eu posso entrar no quarto. Eu não preciso da oração do mega apóstolo, da mega apostila, do bispo orar por mim. Não, irmãos, nós podemos e temos que ter acesso à sala do trono. Para que eu vou falar com o terceiro carimbador se eu posso ir direto com quem manda na bagaça? Não é assim que falam? Para que eu vou falar com o recepcionista se eu posso ir direto para o dono? Diga assim, eu tenho acesso ao dono. Agora eu preciso, tendo conhecimento disso, fazer uso disso. Amém? Então está aqui, descrito no versículo 2, coisa poderosa. Agora a continuação do versículo 2, diz assim, que regozijamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, repita comigo, existe uma glória separada para mim, que aqui na terra eu não consigo entender o que Deus... Irmãos, vocês tomaram café hoje, irmãos? Parece até que está frio. Irmãos, está frio lá fora, aqui não. Olha o que o texto diz, verso 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é isso? Não sei, Denis.
Não sei, claramente eu não sei. Eu sei que a Bíblia está dizendo que eu e você temos uma esperança de uma glória que Deus vai compartilhar com a gente, que a gente não tem claro qual é. Eu sei que tem algo glorioso nos esperando. Irmãos, deixa de ser crente meia boca, porque Paulo disse que se nós esperamos, se a nossa expectativa em Deus é somente para esta terra, nós somos os mais miseráveis, Aguinaldo, os mais miseráveis desta terra. Olha, meu irmão, sonhe entrar numa boa faculdade, ter um bom carro, ter uma boa empresa, ter funcionários, sonhe em fazer uma viagem, mas eu quero dizer uma coisa para você, desde ser menino, porque aqui dura noventinha, para alguns, né? Para alguns, porque tem uns caras, irmãos, que com 60 anos já está só o pó da rabiola, né? Então se cuide da sua saúde, cuide, né? Porque Deus disse que a gente pode chegar até os 120. Agora, como que eu quero chegar? Não quero chegar estrupiado. Ai. Lembra do hard? Ó vida, ó céu, ó dá, azar. Ó, tem gente, irmãos, que depois dos 60 já está fazendo hora extra. Está só o pó da rabiola. Diga assim, Deus quer que eu tenha uma vida saudável. E para isso, eu preciso cuidar do meu corpo. Diga ao seu irmão, cuide do seu corpo. Diga para ele, coma menos. Tem uns gordinhos aí que precisam falar, coma menos. É fácil comer menos, irmãos? Não é. Os gordinhos que sabem o que eu estou falando. Não é fácil comer menos. É fácil comer menos açúcar, irmãos? Não é, irmãos. Meu filho mora em São Paulo, essa semana ele foi para casa. E aí, Ju, ele chegou lá e falou assim, mãe, eu estou com uma vontade de comer aquele bolo que você compra, que você faz ele, petit gâteau. Irmãos, aquilo ali é um pecado em uma casa que está fazendo dieta. Pecado. Falou, mãe, aí minha esposa falou, não, a gente vai na padaria e compra, você come lá. Não, mãe, eu queria sim, eu estou com saudade, sabe quando o bolo está no forno e aquele cheiro invade a casa? Eu falei, não, aí já fiz até o sinal da cruz, falei, para trás de mim, Satanás. Não, a luta vai ser grande, mas eu vou resistir firme até ela abrir o forno. Quando ela abriu o forno, Margarete, assim, pedacinho de nada, né? Só um pedacinho pititico. Não, eu falei, Senhor do céu. Aí eu comi o primeiro pedacinho. Falei, sim, né? Quem come um, come dois. Um pedaço, 2 pedaços, não vai mudar nada. Nada. Quando eu vi, eu já estava no 3º pedaço. Aí minha esposa gritou, falou, para! Eu falei, você que não tinha que ter feito. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu e você precisamos, irmãos, saborearmos o que Deus tem para nós. Passamos por dificuldades aqui, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa. O verbo se fez carne. Porque ele não desistiu do sonho dele em relação a ter nós junto com ele para toda a eternidade. Jesus, antes de partir, ele disse, vou preparar um lugar para que vocês passem a eternidade junto comigo. Glória! Aplauda o Senhor por isso, glória! É o que o texto diz, irmãos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é essa glória? Não sei, mas é algo maravilhoso que Deus está preparando para mim. Repita comigo, eu não sei. Qual é essa glória? O tamanho da glória, mas eu sei que Deus está preparando algo melhor para mim. Amém? Verso 3. Não só isto,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Irmãos do céu, esse é um texto que todo mundo gosta. Mas diga assim, a Bíblia está dizendo que eu preciso ficar cheio de glória, ficar aleluiado, quando eu passar por tribulação, porque a tribulação vai produzir em mim perseverança. Irmãos, já ouviram a frase que às vezes a gente aprende mais quando a gente perde do que quando a gente ganha? Essa frase não é agradável, mas é verdade, Marina. Às vezes a gente aprende mais perdendo do que ganhando. Perdendo do que ganhando. Então, Deus está dizendo para mim e para você que os sofrimentos, que é considerado perda, porque quando que a gente sofre? Quando a gente perdeu a saúde, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o carro, perdeu um negócio, a gente sofre com isso. Quando a gente recebe uma má notícia, perdemos alguém que nós amávamos, perdemos uma oportunidade, perdemos o movimento de uma mão, perdemos o movimento do pé, perdemos alguma coisa, isto produz em nós sofrimento, mas a Bíblia está dizendo, olha que coisa maravilhosa, irmãos, por isso que é o manual do fabricante. Deixa eu dizer uma coisa para você, se glorie na hora do sofrimento. Sabe por quê? Porque o sofrimento vai produzir em você perseverança. O sofrimento produz em mim glória e alegria, porque Deus, eu me lembro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou passando esse sofrimento, mas no meio do sofrimento eu vou permanecer firme na minha fé, inabalável. Por quê? Porque a qualquer momento eu serei, além de provado, eu serei aprovado. Olha o versículo 4, vai para o 4, que diz lá, produz em nós perseverança. Vamos só, voltando aqui na palavra perseverança, dividindo. A perseverança era uma junção de duas palavras. Perseverança é permanecer esperando, certo? Repita comigo assim, perseverança é o que Deus espera de mim. E perseverança é o resumo de duas atitudes. Primeira, esperar. E como que eu vou esperar? Porque tem gente que está esperando. Não, permaneço, viu? Esperando com esperança. Permaneço. Eu creio que o meu Redentor vive. Meu marido não está cuidando, minha esposa, meus filhos não estão me ajudando. Nisso esperando, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, dele me vem o socorro. Agora, irmãos, querer ajudar de forma espiritual alguém que não teve uma experiência com Deus, porque ela continua esperando numa ótica natural. E eu e você, quando conhecemos a Deus, precisamos esperar, Fábio, numa ótica espiritual. Os homens me abandonaram, mas o meu Deus nunca me abandonará. Eu continuo, eu permaneço esperando nele. E eu me glorio nisto. Amém, irmãos? É o que está escrito aqui, E olha que coisa, no versículo 4 ainda, permanecemos, aí vem lá, né? Produz esperança, verso 4. A esperança, um caráter o quê, irmãos? O que está escrito aí, irmãos? Um caráter o quê? Aprovado. O que é isso, irmãos? Porque quando eu permaneço inabalável, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo aprovado.
A aprovação vai batendo na porta de todo mundo. Agora, quantos serão aprovados? Nós precisamos saber, irmãos. Entenda o que eu vou dizer, viu, irmãos? Deus está, não vou falar agora de salvação, mas existem coisas que Deus vai colocar sob nossa responsabilidade nos céus. Ah, pastor, lá no céu não vai ser um lugar assim só da gente descansar a vida inteira ou preguiçoso? Não, você vai trabalhar a eternidade inteira. A diferença é que aqui a gente trabalha e cansa. Lá nós trabalhamos com alegria e prazer e nós nunca nos cansaremos. Amém? Ai, pastor, no céu eu vou trabalhar bastante. Mas pastor, aqui eu estou aposentado, no céu não tem aposentadoria. Olha que coisa maravilhosa. Ai, pastor, vou procurar um outro lugar para você ter, o quinto dos infernos, filho. Lá, você não sei o que você vai fazer lá, mas além de muito sofrimento. Agora, a Bíblia está dizendo para mim e para você, ouça aqui. Para responsabilidades que o Senhor colocar nas nossas mãos, na eternidade. Entende o que eu estou falando? Aqui a gente está deixando de conversa de menino. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, acho que o Denis deve lembrar disso, meu filho falou para mim assim, pai, o importante é ir para o céu. Se eu vou ser faxineiro no céu, tem problema nenhum, posso até ser dingo do céu, vou ser mendigo do céu. O importante é que eu estou lá, cheguei, né? Como que é? Cheguei. Tem um meme, né? Cheguei. Não, filho, não é só chegar no céu. Não é só chegar no céu. Deus está usando a nossa vida na terra para definir nossas responsabilidades na eternidade. Isto precisa ocupar a nossa mente, irmãos. Ocupar o nosso coração. Acorda, mano. Ai, pastor, eu estou passando tribulação, eu tô doente, eu estou desempregado, eu perdi, ela foi, ele foi. Ei, entenda que a sua aprovação nesta terra está definindo posições na eternidade. Isto precisa, irmãos, quando a gente é menino, infantil na vida cristã, não, eu vim buscar uma bênção, Deus tem bênção. Pastor, aonde é a filha da bênção? O senhor pode colocar a mão na minha cabeça? Sim. Pastor, o senhor pode orar por mim? Sim. Eu quero uma casa nova, um carro novo? E sim, irmãos, não tem problema nenhum de você sonhar, insisto aqui. Você precisa mesmo, nós precisamos ter condições. Pastor, é errado orar para que Deus me prospere na minha empresa, nos meus negócios? De forma alguma. Eu fiquei tão feliz. Eu ouvi conversando com um empresário, e a esposa dele falando para mim assim, falou a alegria do meu marido, de ver o meu marido, que ele não olha para os seus funcionários como funcionários, simplesmente que vão lá receber o salário. Ela dizendo para mim assim, ele olha como cada família que a empresa dele tem condições de abençoar. Ele não tem 50 funcionários, ele tem 50 famílias para abençoar. Irmãos, um cara desse, Deus tem tudo para abençoar ainda mais. Porque ele não está com um pensamento de Drácula, de sanguessuga, de chupa-cabra. Não, irmãos, ele está entendendo que Deus, tem coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que às vezes a gente, puxa vida, que pena que eu estou gastando dinheiro com isso. Não, se você tem dinheiro, graças a Deus. Ah não, para que nós vamos sair para comer fora? A gente pode comer aqui em casa, vamos economizar, mas não seja o suguinha, o avarento. Porque quando você vai comer em um restaurante, você está abençoando
o dono do restaurante, você está abençoando o garçom. Imagina se todo mundo fosse como você. Não, vou comer em casa. Para que eu vou comer no restaurante? Eu vou comer em casa. Eu vou comer em casa. Para que eu vou passear? Para que eu vou passear num parque? Eu ligo meu videogame aqui e eu vou. E para que eu vou? Eu vou viajar, né? Tem aquele, como que é o nome do programa lá? Que o seu sogro gosta de assistir? Brasil. Como que é? Brasil visto de cima, né? O sogro do Denis ama assistir isso. Aí alguns assistem, né? Não sei quantos já assistiram. Brasil, tem mundo visto de cima. Eu não preciso viajar. Não, filho, não entre nessa paranoia que não é abençoadora. Porque quando você compra uma passagem aérea, você está abençoando aqueles que trabalham na passagem lá, que trabalham na empresa aérea. Senhor, você entende que está fazendo a mesma coisa, mas para Deus o coração é que faz diferença. O coração é que faz diferença. Duas pessoas, Abel e Caim, os dois estavam fazendo a mesma coisa, um agradando a Deus e o outro aborrecendo a Deus. Por quê? Porque o outro entendia que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu estou indo no shopping não só comprar um tênis para mim, eu estou indo no shopping, eu vou abençoar um vendedor, eu vou abençoar aquela que está trabalhando no caixa, eu estou abençoando aquele que está como segurança, eu estou indo para um hotel, eu estou abençoando o recepcionista, eu estou indo numa padaria, eu estou abençoando o padeiro. Irmãos, nunca coma em um restaurante sem na hora de dar graças, não é simplesmente dizer obrigado, Senhor, por essa feijoada, por essa lasanha, obrigado por essa comida. Não, tem uma mentalidade muito maior. Senhor, abençoa aqueles que trabalham neste restaurante. Entrou num hotel, abençoa aqueles que trabalham neste hotel. Entrou num parque, abençoa todos aqueles que trabalham neste parque. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Amém, irmãos? Diga assim: eu fui chamado para abençoar todos. Todos. Então olha aqui, irmãos, nós na hora da provação, nós estamos, o céu tem uma expectativa de nos ver aprovados. Tem coisa, irmãos, que às vezes Deus dá para a gente, sabe por quê? Deixa eu dar para ele, porque senão vai pipocar. Vai pipocar, porque não aguenta o tranco. Queria levá-lo a um outro nível, Luan. Mas não dá, já está com a língua para fora, já está gritando, gemendo, dói, irmãos, muitas vezes, mas diga. Jó disse, olha, mas eu insisto, irmãos, porque eu tempo a sós com Deus aqui, que não pode falar com ninguém, porque você quer reclamar, filho, você fale com Deus, não é reclamar, a gente reclama demais com o homem. A gente precisa parar de reclamar com o homem e começar agora a reclamar com Deus. Senhor, põe a tua mão. Mas essa visão de reclamar com os homens é um negócio tão nojento, irmãos. Falando agora como empresário, tem funcionário que eu já tive que me deu nojo. Tem funcionário que eu tive nojo e eu digo: Senhor, tenha misericórdia. Gente que entra na empresa já assim, calculando, sondando tudo, que assim, quando eu sair daqui, qual o processo que eu vou abrir contra esta empresa? Você não está feliz? Vai embora. Você não concorda? Vai embora. Mas não, ele fica trabalhando de forma desleal, guardando provas e documentos para um dia colocar no pau. Você vai ver a paulada que Deus vai dar na sua cabeça a qualquer hora. Negócio de louco. O cara nem começou na empresa, nem... Quer ver outro tipo de funcionário que dá nojo? O cara está lá no primeiro mês, está trabalhando 15 dias. Eu queria saber quando vai ser minhas férias. Você começou a trabalhar, tem uma semana. Eu queria que eu preciso me programar. Programar não, mano. Programar não. Tive uma funcionária uma vez, começou assim, aquele programa Jovem Cidadão,
né? Jovem aprendiz, aqui antigamente era jovem cidadão, agora é jovem aprendiz. E você nunca pode pedir que a pessoa faça serviço externo, tem que ser trabalhando internamente, né? Aí, do nada, eu sabia que a pessoa trabalhava do lado de um correio, do lado, mas do lado. Era o caminho dela de ir embora. Eu peguei, falei assim, ó, você... Ixi, caiu aqui dentro. Mas tá bom, ó. Aí eu peguei e falei assim, você pode colocar essa cartinha no correio? Vai te atrapalhar? Não. Sem problema. O que ela fez? Ela tirou a foto do correio e guardou. 6 meses depois, quando acabou, e eu percebi que ela não tinha qualificações para continuar, não renovei o contrato dela, porque o jovem aprendiz são de 6 meses, aí depois você renova. Aí eu peguei e não renovei, abençoei, orei por ela, e tá para mim tranquilo. Aí de repente eu recebo a ligação, porque ela tentou abrir um processo contra mim, contra a minha empresa, porque eu tinha pedido para ela fazer um serviço externo. Aí eu peguei, fiz serviço externo, mas eu nunca pedi para fazer serviço externo. Não, ela disse que tem até provas que você mandou ela fazer um serviço externo. Eu falei, eu quero ver essas provas. Ah, irmãos, eu fiquei nervoso, irmãos. Fiquei nervoso. Quase que eu orei para um anjo mandar um raio do céu. Ficou só na vontade, irmãos, não orei. Mas o raio veio. O raio veio. E depois eu tive que socorrê-la. Anos depois. Tive que socorrer. Mas quando eu mostrei para o órgão da prefeitura qual era o lugar onde ela morava e aonde era a casa dela e o correio, a menina começou a rir. Você está brincando? Ela não fez isso. Eu falei, então tá bom. Você quer abrir o processo? Pode abrir. Mas olha onde ela mora e olha onde é o correio. O que eu pedi para ela entregar o envelope no correio. Você quer abrir? Pode abrir. Fazer o quê? Se eu errei, eu vou pagar. Eu falei, Davis, estou rasgando agora. Rasgando agora o pedido dela. Mas qual é o problema, irmãos? A natureza já entrou com o desejo, ou você crê e quer um detalhezinho? Quer um detalhezinho? Crente. Então eu e você precisamos, não estou dizendo, tem lá N situações onde às vezes tem empresas que cometem barbaridades, eu entendo, existem algumas barbaridades aí, alguns crimes cometidos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu preciso entender que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E na hora do sofrimento, os homens podem pecar contra mim, mas Deus é a minha justiça. Ele é o justo juiz e que julgará a minha causa. Ainda que os juízes deste mundo tenham dado, mas o Senhor sempre julgará a minha e a sua causa. Vamos aplaudir a Ele por isso. Glória! Verso 3. Vamos lá. Não só nisto, mas também nos gloriamos das tribulações, já falei. 4. A perseverança, um caráter aprovado. Falei, verso 5, é o 5, e a esperança não nos decepciona, vamos ler juntos, 1, 2, 3, a esperança não
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele... Olha o que Deus está dizendo para mim assim, que quem ama, irmãos, quem ama espera. Então deixa eu dizer uma coisa, se eu ama, a qualquer momento Ele vai se levantar e cuidar de mim. Está doendo, está sofrendo, mas Deus disse para eu permanecer esperando, e a qualquer momento o Deus que o Espírito derramou amor. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu e você, por nós mesmos, nós não conseguimos amar a Deus. O homem, repita comigo, o homem natural só consegue admirar a Deus, amar, só quando o homem está se enchendo do Espírito Santo. Como a gente sabe que Espírito Santo, quando ela fala em línguas, não, quando eu estou me enchendo do Espírito Santo, Rosaura, eu começo a amar a Deus. Eu tenho fome dele, eu tenho sede dele, eu quero mais dele. O que isso significa, né, Guida? Que o Espírito Santo está derramando, está se cumprindo o versículo 5 do texto. Por meio do Espírito Santo, o nosso coração se enche de amor. Senhor, como é que você ama mais a Deus? Dizendo: Espírito Santo, encha-me da tua presença, encha-me da tua presença. E quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais cheio do amor de Deus você estará. Vamos aplaudir este amor poderoso e maravilhoso. Agora no verso 6, eu coloquei aí também algumas expressões, algumas coisas poderosas aí no verso 6, o muito mais, que eu coloquei lá. Vamos ler primeiro o verso 6. De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, como que nós éramos, irmãos? Como que nós éramos, irmãos? Fracos. Diga para o seu irmão, você era fraco. Diga para ele, você era fraco. Já viram aquela galinha, tô fraco, tô fraco, tô fraco? Foi inspirado na gente, irmãos. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Cristo morreu pelos ímpios, pelos fracos. Verso 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos... Nós ainda éramos ainda o que, irmãos? Pecadores. Olha que coisa poderosa. Olha o que Deus fez. Agora aí, 5 coisas que Deus fez. Muito mais que a salvação da ira. Está no capítulo 5, verso 9. Muito mais que a salvação pela vida ressurreta de Cristo. Muito mais do dom da graça. Muito mais do reino em vida do cristão. Muito mais de graça superabundante. Irmãos, Deus tem muito mais para mim e para você, amém? Você vai perceber aí na sequência, que vai aparecer direto essas palavras, muito mais, muito mais, muito mais. Por quê? Porque eu e você recebemos muito mais da salvação, só voltando, muito mais da salvação da ira, muito mais salvação pela vida ressurreta de Cristo, do dom da graça, do reinado em vida do cristão, e de uma superabundante graça. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Irmãos, isso precisa, encher o nosso coração de alegria. Que eu fui salvo da ira, que eu tenho uma vida ressurreta, que Deus está guardando uma glória para mim, que eu não sei o que é, mas tem algo que Ele está guardando para mim. Que quando eu passo por tribulações, Deus quer colocar o selo de aprovado. Repita comigo, quando eu estou passando por tribulações, os céus aguardam colocar o selo da aprovação. É igual no mundo empresarial.
tem lá o selo, né? ISO 9000, 9001, 9000, 9000 e vai, né? Quanto maior, significa o quê? Maior o nível de qualidade. Nós somos orientados como consumidores a ver que tipo de selo tem aquela empresa. Que tipo de selo tem? Selo de quê? Que tipo de selo de qualidade? Isto, Carlão, também está no mundo espiritual. Deixa de ser um moleque cristão. Ah, não, para mim basta estar salvo. Não, Deus tem coisas maiores para mim e para você. Deus espera ter responsabilidades para mim e para você na eternidade, e Deus está usando o período na terra para nos preparar para o período nos céus. Eu e você precisamos, irmãos, e não é com nível de grandeza, é com nível de coração, irmãos. Tem gente que aos olhos dos homens parece que não está fazendo nada, mas Deus sabe o quanto que colunas eles são, que quando eles oram, Deus ouve as suas orações. Quantas pessoas já foram socorridas, abrigadas, que às vezes o apóstolo não teve condições de ir na casa, mas você, em meio à chuva, em meio ao frio, foi lá, ligou, socorreu, atendeu, visitou, amparou. Irmãos, o céu será um lugar de muita surpresa. Quem a gente imagina que nem vamos encontrar lá, e gente que a gente não imagina que não, de quem é essa quem vai cuidar de tudo isso daqui? Mas ela, pastor, o senhor sabe quem era ela lá? Sim, eu sei. Você que não sabe. As dificuldades, as tribulações, toda dor, mas em todo tempo, ela se manteve firme, constante e sempre abundante. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória! Irmãos, vocês estão percebendo como a gente não pode ler a Bíblia, irmãos, não é um livro de Dom Quixote, de Rui Barbosa, de Machado de Assis. Não estou desmerecendo os escritores, não, mas o que eu estou querendo dizer é que como nós precisamos ler este livro com essa perspectiva de que Deus sabia tudo o que eu ia passar, e escreveu tudo isso como uma cartinha de amor para mim, dizendo assim, tô vendo tudo, tô vendo tudo, tô vendo tudo. Amém, irmãos? Então, não entristeça o seu pai, não haja como um animal. Entenda o que eu vou dizer, animal, né? Porque eu estava passeando com meus dois cachorrinhos, contar a historinha dos meus dois cachorrinhos. Eu estava passeando com meus dois cachorrinhos, e aí, uma pombinha estava caída no chão, machucada. E eu esqueci que eu estava com eles, eu soltei eles para ir pegar a pombinha, para poder tentar ajudar a pombinha. Meus cachorros são caçadores. Você sabe o que aconteceu com a pombinha, né? Irmãos, eu fiquei tão triste. Eu via só a cabecinha da pombinha na boca do meu cachorro, e ele, porque ele é grande, né? Ele abocanhou ela inteira, assim, a pombinha ficou, e aí deu uma estraçalhada, quebrou todos os ossinhos da pombinha. Orei para ressuscitar, mas não funcionou, irmãos. Mas assim, a tristeza minha, Guida, de ver o passarinho assim, eu olhei para ele, eu falei assim, Nick, por que você fez isso? E o pior é que ele olhava para mim como assim, eu estou feliz, o rabinho balançando, todo balançando o rabinho, feliz, e ele queria que eu ficasse feliz. Falei, você matou a pombinha, Nick. Falei, Nick, você não podia ter feito isso. Por que ele fez? A natureza dele. Irmãos, Deus quer mudar a nossa natureza.
Quando Deus muda a nossa natureza, João Paulo, o pecado agora nos entristece. Nós agora, era normal a gente mentir, enganar, trair, ferir, machucar. Mas agora, irmãos, agora com a minha nova natureza, eu não tenho mais prazer em desobedecer a Deus. O meu prazer, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do meu Pai. Vamos aplaudir a Ele por isso. Glória! Glória! Eu vou pular aqui enquanto a banda vem para cá, senão eu não vou cumprir o horário. Pula para o verso 11, depois lá no boletim. Gaste tempo lá no boletim, porque tem tanta riqueza que eu procurei colocar nesse texto. Fui escrevendo, falei: Senhor, quanta coisa boa e maravilhosa. Mas vamos lá, pula para o verso 11, que diz lá: não apenas nisso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor, mediante quem recebemos agora o que, irmãos? Recebemos o que, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. No verso 11, eu coloquei aqui: não nos regozijamos apenas com as dádivas, mas com o próprio doador. Olha, volta para o verso 11, presta atenção na frase. Eu vou ler a frase, mas olha para o verso 11, deixa o 11. Não, pode deixar, não, deixa aí, vai. Eu vou ler o 11. Olha a frase. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não apenas isso. Ah não, agora voltou. Ah lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não nos regozijamos apenas com as dádivas, mas com o próprio doador. Repita assim: Deus quer abençoar tanto a minha vida, minha casa, minha família, mas eu não posso permitir que no meu coração eu ame mais os presentes do que o dono dos presentes. Entenda isso. Deus quer abençoar você, cuidar de você e da sua casa. Mas quando eu e você nos enchemos do Espírito Santo e amamos a Deus e a sua palavra, a nossa natureza, ela é transformada. Jesus passa a habitar dentro de nós. E sabe o que ocorre, irmãos? A gente valoriza as coisas, mas ama a Deus. Repita comigo: à medida que eu me encho do Espírito Santo, eu valorizo tudo que Deus me dá. Dá uma paradinha aqui, não repete aqui não. Valorize a casa que você tem. Vocês já me ouviram tantas vezes falar disso. E vou continuar, sabe, Daniel, repetindo. Você tem uma plantinha na sua casa? Cuide da plantinha. Foi Deus quem criou. Sua cama, arrume sua cama dizendo: Senhor, obrigado, eu tenho uma cama. Vai regar sua casa, chegou na sua casa, pegou um ônibus: Senhor, eu tenho condições. Porque muito do que você tem, muita gente não tem. Então valorize o que você tem. Valorizar é uma coisa, amar não. Amar está ligado à adoração. Adoração. Use as coisas, que as coisas sejam usadas para servir você, e não para você servir as coisas. Entende isto? Use sua faculdade, sua empresa, seus recursos, sua saúde, para a sua saúde servir você. Poxa, estou saudável, posso visitar alguém, posso ligar para alguém, posso cozinhar para alguém. Nós tivemos um café da manhã aqui maravilhoso. De onde veio tudo aquilo para o café da manhã? Irmãos que fizeram um bolo. Outros não tiveram condições, minha esposa não teve condições de fazer um bolo. Fui lá na casa de bolos, comprei 3 bolos lá e doei 3 bolos para quem? Para quem eu não conheço. Usando o que eu tenho.
para servir as pessoas, ajudar as pessoas, socorrer as pessoas. E agora, o que é que eu amo? Eu amo a Deus, sua presença, sua palavra. Não consigo entender a Bíblia. Vai lendo, vai ouvindo, e deixa que vai, e vai orando, dizendo: Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos. E a poderosa palavra de Deus vai trazendo luz, entendimento e clareza. E à medida que Deus vai usando você para abençoar sua casa, sua família, os filhos e os filhos dos seus filhos. Vamos ficar de pé. Gaste tempo lá, insisto, no boletim desta semana. Eu vou procurar mostrar no boletim que Adão representa a natureza caída. Mas repita comigo: não há nada que o homem tenha que Deus não possa reconstruir e melhor. Olha que o homem destruiu, vem Jesus e reconstrói uma nova raça. O diabo viu o pecado de Adão e diz assim: acabei com os homens. Jesus vem e diz: salvei os homens. Olha que coisa poderosa, irmãos. Distanciei os homens de Deus. Jesus vem e agora eles não são só meus servos, agora meus amigos. Irmãos, é algo poderoso. Mas nós estamos acostumados com cristianismo tão parecendo supermercado. Continua. Repita comigo: eu continuo acordando todos os dias, merecendo ir para o quinto dos infernos. Diga assim: eu sou fraco, miserável e não valho nada. Ai, pastor, não vale mesmo. Se for corintiano aí que não vale. Brincadeira, irmãos, mais ou menos. Solta a sementinha aí, né? Vê se você se converte. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Aos olhos dos homens, não tendo nada, o que Deus viu em mim, não sei. Mas eu e você só está em casa. Deus chamou você e você atendeu ao chamado dele. Porque a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos vão dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, fala que o teu servo ouve. Tem um cântico antigo, coloque. Ele dizia assim, a letra, coloca para mim a letra: Jesus em tua presença. Os dinossauros aí, meu pai não gosta. Assim: nunca mais me chame de dinossauro. O dia que você me chamar de dinossauro, eu vou mudar de igreja. Eu falei: você é meu pai, você tem que ficar na igreja que o seu filho é o pastor. Eu falei: mas é um absurdo meu filho me chamar de dinossauro. Tá bom, vou chamar você de Jurassic Park. É a mesma coisa. Irmão, pastorear o pai não é fácil não, não é fácil não. Mas ouça aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa música era antiga, era pititico, mas ela fala: Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. O véu que separava já não separa mais. Eu não estou separado de Deus. Meu irmão, acorda. Você é amigo do dono de tudo. Amigo do dono de tudo. Quantos se orgulhavam: meu amigo, eu como na casa do Daniel. Que Daniel? O Daniel jogador, meu amigo, meu parça. Quem agora quer se orgulhar de ser amigo dele? Porque o homem erra. O homem pisa na bola. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem.
E a gente fica todo orgulhoso, que é amigo do famoso, amigo da famosa, e fica postando lá, encontrou no aeroporto, encontrou lá, tira foto comigo, tira selfie comigo, tira. Irmãos, e eu e você precisamos sair daqui nesta manhã, com o coração cheio de alegria, que Jesus, eu estou na tua Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a face e nos rendemos a ti. O véu que já não separa mais, e a glória que um dia apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Para quê, irmãos? E aí diz o finalzinho: para quê? Para quê que a glória de Deus brilha? Só para te adorar, só para te adorar. Irmãos, eu não sei se você está passando um momento de abundância, ou no momento de tremenda dificuldade ou escassez, mas Deus seja glorificado em tudo que você está vivendo, porque eu e você precisamos olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, só para te adorar, só para te adorar, só para te adorar. Ontem eu peguei minha esposa, levei ela para um lugar que eu estou orando para que Deus nos dê. Tem um segundo lugar aí que eu estou orando aí, ainda não senti convicção de ir lá ainda, mas vou. Mas o primeiro eu já senti, fui lá, peguei lá, coloquei minha mão no chão lá e disse: Senhor, para adorar o teu nome, só para te adorar. Irmãos, é diferente do homem. O homem quer mostrar para o outro homem que ele é melhor, viu? Os homens querem comprar, querem adquirir, querem ter, para mostrar assim: Maurício, sou melhor que você. Jorge, consegui primeiro que você. Eu tenho mais que você, Marina. Isso é a natureza animal do homem, pecadora. Agora para nós recebemos Jesus, fomos justificados pela graça, o sangue do Cordeiro está sobre nós, a natureza de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, e agora tudo aquilo que nós temos, Guida, é para adorar a Ele, é para adorar a Ele, é para adorar a Ele. Muitos de vocês não conhecem, irmãos. A Guida perdeu seu esposo, perdeu não, está com o Senhor, mas está aqui, tinha tudo para ser uma mulher triste, arrasada. Marido dela, pastoreando uma igreja, num momento de grande crescimento, pai do meu querido Samuel, sem entender nada. Pergunte para a Guida por que Deus levou seu marido, um homem tão piedoso, tão amoroso, conhecido na cidade de Registro como um referencial de homem de Deus. Irmãos, começar uma igreja a partir da sua casa. Foi enviado pela Porto Seguro, não foi a igreja que enviou ele como missionário, não. A Porto Seguro mandou ele para ser gerente lá em Registro, em uma filial. Ele entendeu, ele disse assim: Deus está nesse negócio, não tem igreja aqui, Comunidade da Graça, e Deus me mandou para um lugar onde não tem ninguém. Não, Deus está nesse negócio. Aí à medida que ele começava a atender os clientes, ele dizia assim: tem uma reunião na minha casa, se você quiser ir a qualquer dia, eu tenho uma reunião na minha casa, tem uma reunião, e hoje tem uma igreja linda em Registro. Não consegue, nem eu, nem ela, a gente não consegue entender, mas a gente sabe que Deus nunca erra. Um dia nós vamos entender, Ele está, neste momento, debaixo da glória e da graça de Deus, está com o Senhor. Agora, irmãos, em meio a toda dificuldade, você olha para ela, você não consegue acreditar. Sorriso, olha o sorriso bonito que tem a Guida, servindo a Deus lá ainda. Pensa se o pastor de lá que substituiu o marido, eu fui brincar com ele e falei assim: e aí nós vamos levar a Guida lá para São Mateus? Você é louco? Você é louco? De jeito nenhum, tira ela daqui. Mas por quê? Porque a Guida exala alegria. Não é uma mulher rica, não é uma mega pregadora, mas quem chega perto da Guida não consegue sair de perto. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher que exala a presença e a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, adore a Deus, tendo muito, tendo pouco, quando tudo dá certo, quando tudo dá errado, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, amém.